Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que nos ajuda a projetar a nossa vida, nos ajuda a construir a nossa vida. Então vamos chegando. Hoje, quinta-feira, nós estamos em Dali 8 da ordem cíclica, num dia de serpente lunar na ordem sincrônica, e é um dia que, para a gente falar sobre processos de cocriação, traz uma energia muito boa, porque a serpente, ela traz a energia da força vital. Então, quando a gente traz a serpente, que é a força vital associada ao tom lunar, a gente também traz os desafios que a gente enfrenta para poder construir a nossa existência. E hoje a gente vai falar sobre essas questões, o processo de cocriar e também os desafios que estão implicados em todo esse processo, mas principalmente, fundamentalmente, a gente vai entender qual que é o princípio da mecânica quântica que está por trás deste processo. Então, para abrir, vamos ver o mantra de hoje. Serpente lunar vermelha. Polarizo com o fim de sobreviver, estabilizando o instinto. Selo o armazém da força vital com tom lunar do desafio. Eu sou guiado pelo poder da navegação. Então, hoje a gente tem a possibilidade de trazer aí para nossa reflexão se a gente quer continuar sobrevivendo ou se a gente quer usar essa força vital para construir a nossa melhor realidade e verdadeiramente viver aquilo que a gente veio viver neste plano. Nosso tema de hoje é dupla fenda e o colapso da função de onda. Criar ou cocriar? O que vocês acham que vocês fazem na vida de vocês cotidianamente? Vocês criam ou vocês cocriam? Existe uma diferença, tá? A gente vai entender melhor o que é essa diferença e de onde você cria, de onde você cocria. Mas antes, vamos falar sobre a dupla fenda, né? O que é o tal experimento da dupla fenda, que é tão famoso hoje em dia, né? Muita gente fala dele e muita gente fala, as pessoas ouvem e às vezes fica um pouquinho difícil de entender. O que acontece? É difícil de entender mesmo, porque para nossa mente educadamente linear, é difícil a gente entender que algo pode ser matéria e onda ao mesmo tempo. E que depende de um único fator para definir essa diferença entre onda e matéria. E que esse fator é um fator que a gente achava que estava só na gente, mas que hoje a gente vê que está em tudo. Então, a gente trazer isso para um entendimento de uma mente linear, educada num paradigma materialista, é um pouco complicado de entender mesmo, se torna um pouco complexo, mas não é impossível, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui para mostrar para vocês. Eu acho que eu não tenho. Se eu não tiver, eu vou tentar desenhar para vocês entenderem direitinho, porque isso é importante. Porque a partir do momento que você entende que tudo é matéria e onda ao mesmo tempo, você toma nas suas mãos a possibilidade de viver a sua vida de maneira mais consciente, de entender melhor o que seus pensamentos e sentimentos podem fazer por você ou contra você. E também vocês trazem a possibilidade de entender melhor o universo e essa teoria de que nós fazemos parte do todo, né? Aqui, ó, aqui tem uma imagem muito boa. O que acontece? Houve um experimento para testar esse princípio da mecânica quântica, que é o experimento da dupla fenda, né? Que diz, né, que tudo é matéria e onda ao mesmo tempo, portanto, tudo possui uma característica dual e em algum momento eles conseguiram provar isso em laboratório. Então, eles usaram um esquema que tinha um canhão lançando elétrons através de uma fenda numa barreira e o anteparo ao fundo. Quando tem uma fenda só, fica aquela marca da fenda no fundo. Aí eles resolveram colocar duas fendas. O que será que acontece com duas fendas, né?
Só um minuto que meus gatos estão tentando invadir aqui, gente. Eles vão conseguir entrar, pera aí. Deixa eu colocar alguma coisa aqui, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar. Vai pra fora todo mundo. Prontinho. Gato solto faz bagunça, então deixa eles quietinho lá no canto deles e eu quieta, trancada no meu canto para eles não bagunçarem o meu espaço, né? Mas continuando. Eles resolveram colocar 2 fendas para ver o que acontecia. Teoricamente, num pensamento materialista, pela lógica materialista, no anteparo deveria aparecer a marca das 2 fendas, né? Você tem um canhão emitindo elétrons, alguns passam por aqui, outros por aqui, e no final aparecem as 2 faixas equivalentes às 2 fendas. Porém, eles observaram que não era isso que acontecia. Em vez de aparecer 2 faixas, aparecia uma faixa forte no centro e várias outras mais fracas na lateral, o que sugeria um comportamento de onda. Sabe quando você joga uma pedrinha no lago e daquela pedrinha forma um monte de anel em volta? E aí você joga uma de um lado, uma do outro, e ambas formam esses anéis, e aonde esses anéis se encontram, vai formando aquela interferência de arco. É esse desenho aqui, ó. 2 fendas, em vez de aparecer 2, uma central fortificada e outras que vão ficando menos intensas, né? Esse é o desenho representando a dupla fenda. Aqui a gente tem outra mais assim, bonitinha, né? Que não é tão desenho assim. Que é aqui, ó. Ó, aqui em cima. Num primeiro, você tem apenas uma fenda aberta. E aí, forma o desenho da fenda. No de baixo, apenas uma fenda aberta. Forma o desenho de uma fenda. Quando abrem as 2 fendas, você tem esse processo de interferência de onda. Tá vendo? Esse daqui é mais ilustrativo, né? Mas é o resultado disso daqui, tá? Podem ver desse lado aqui também, ó. Aonde as ondas vão... Cada crista de onda, né, que se intercala com a outra, forma uma marcação. Por isso esse desenho aqui de vários, tá? E o que isso demonstrou? Justamente que uma partícula, ela pode se comportar como onda. E aí eles resolveram colocar um terceiro item no experimento, para tentar entender o que estava acontecendo ali, que em vez de ter a marcação equivalente às 2 fendas no anteparo final, estava tendo várias marcações demonstrando um comportamento de onda. Colocaram um observador. O que é esse observador? É uma máquina, uma câmera, né? Que era capaz de identificar essa movimentação do elétron, ou seja, um equipamento assim bem específico para isso, né? E aí, quando eles colocaram o equipamento, no anteparo final, em vez de mostrar esse modelo de interferência de onda, que é uma faixa central forte e várias outras menos intensas, indo para cada um dos lados, apareceu as 2 faixas equivalentes às 2 fendas abertas. O que aconteceu? Aqueles elétrons que antes estavam se comportando como onda, de repente passaram a se comportar como partícula. Mas por quê? Isso é o chamado colapso de função de onda. Quando você tem a ação de um observador e aquilo que antes era onda, que era sutil, né, que era pura energia, passa a se comportar como materialidade, passa a se tornar algo concreto. Por isso que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo.
O que vai definir se vai estar num estado de onda ou se vai estar num estado de partícula? A interferência de um observador. O que é esse observador? Qualquer consciência. Ali não tinha uma pessoa olhando. Ali não tinha um ser humano observando o que estava acontecendo. Ali tinha uma máquina. Uma máquina. Como um celular. Como um computador. Como uma máquina de datilografia. Para entregar a idade. Uma máquina. Conjunto de peças, mais nada. E essa máquina, esse conjunto de peças, criou a interferência para que a onda deixasse de se comportar como onda e passasse a se comportar como partícula, realizando o colapso de função de onda, ou seja, aquela onda se colapsou, ganhou materialidade, se concretizou como algo material no nosso plano. Por que eu estou trazendo isso hoje relacionado à questão da cocriação ou da criação? Né? A gente vai entender a diferença de cocriação e criação mais para o final. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Porque assim, se tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, aquilo que você deseja na sua vida, primeiro vai estar num estado de onda para depois poder vir se tornar material e passar a ser partícula. Pensa quando você vai, sei lá, quero construir uma casa. A casa não aparece de imediato. Antes dela aparecer, né, de ser uma casa, passou pela sua mente a ideia de construir uma casa. O local onde você vai construir a casa. Como que você vai fazer essa casa. Quando que você vai começar? Em que posição no terreno ela vai ficar? Qual vai ser o formato que essa casa vai ter? Quantos cômodos ela vai ter? Se vai ser de um piso, se vai ser de 2 pisos, se vai ter varanda, se não vai ter varanda? Qual cor que você vai pintar? Como que vai ser o telhado? Como que vai ser o piso? Tudo isso, antes de se concretizar na sua casa, antes de se tornar partícula, esteve em estado de onda. Esteve no seu pensamento. Qualquer coisa que a gente vá fazer, antes passa pelo nosso pensamento. Fácil entender isso, né? Quando a gente pensa sobre as coisas que a gente quer fazer, que a gente quer colocar a mão na massa para construir. Mas e sobre todas aquelas coisas que a gente acha que acontece com a gente aleatoriamente, das quais principalmente a gente se acha vítima da situação. Ah, mas isso não passou pela minha cabeça. Esse desastre todo que está acontecendo na minha vida nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca pensei isso para mim. Será? Você tem plena consciência de todos os pensamentos que passam na sua cabeça? Você tem pleno controle do que você pensa? Você está totalmente presente e consciente de tudo que está acontecendo aqui dentro? Tudo que está acontecendo aqui dentro é onda, é energia. E sendo energia, é uma onda de informação, é uma onda que carrega informação. Portanto, pode sim interferir no vácuo quântico, ganhar força e se materializar. E às vezes pode ser que não seja um pensamento direto, mas pode ser que seja consequência de algum outro pensamento ou ação. Lei da causa e efeito. Então, tudo que acontece, tudo que existe, antes de existir, antes de acontecer, passou por um estado de onda, passou por um estado sutil, passou por um estado em que era pura energia, até que pôde se materializar com ganho de força, com a ação de uma consciência observando. O colapso de função de onda, ela ocorre quando existe a interferência de uma consciência. Essa consciência não precisa necessariamente ser um ser humano.
como a gente viu no experimento no experimento da dupla fenda, não era um ser humano, era uma máquina. E o elétron, que também é uma consciência, identificou que tinha outra consciência olhando para ele, nesse momento ele ganha massa e se torna matéria. Se torna partícula. Interferência de consciências. Portanto, tudo que a gente pensa, tudo que passa pela nossa mente, todos aqueles pensamentos inconscientes que a gente bloqueia, tudo aquilo, todo aquele pensamento negativo, toda aquela reclamação, toda aquela crítica que fica tumultuando nossa mente, e que quando a gente percebe que a gente está pensando nessas coisas, a gente fala, nossa, Deus me livre, isso não pode acontecer. Dá até um medo dentro da gente que aquilo verdadeiramente aconteça. Já é uma onda criada. Então, eu sempre falo que a nossa mente, ela é como um cachorro. Um cachorro, quando você pega o filhotinho, né, todo bonitinho, serelepe, ele é todo lá felizinho, brincalhão, né, espoleta, todo filhotinho é assim, né? E se você deixar que aquele cachorrinho cresça por conta própria, ele vai continuar assim, ele vai fazer o que ele quer na hora que ele quer, ele não vai obedecer ninguém, ele vai pular em todo mundo, ele vai lamber todo mundo, ele vai babar em todo mundo, ele vai morder quem ele achar que ele tem que morder, ele vai latir a hora que ele quiser latir, ele vai fugir de casa, ele vai comer tudo que tem dentro de casa, vai destruir os móveis, não vai ter nenhum sapato inteiro porque ele vai mastigar tudo. Agora, se você pega o filhotinho lá, espoleta, serelepe, e educa ele no que ele pode, o que ele não pode fazer, você tem a condição de ter um cachorro que vai ser seu companheiro, que vai ser seu amigo, que vai estar ali junto com você, compartilhando bons momentos, e que quando for necessário ele pode até pular na frente e te defender. Tudo depende da forma como você cultiva este cachorro. A sua mente é a mesma coisa. A gente não foi educado para educar a nossa mente. A gente lida com a nossa mente, simplesmente porque não tem como tirar ela daí. Mas a gente não foi educado a observar o que acontece na nossa mente e tentar direcionar isso que está acontecendo dentro da nossa mente para novas possibilidades. Tentem ficar 1 minuto só se observando. Veja se vocês conseguem passar 1 minuto sem pensar em nada. Tá bom, 1 minuto é muito. 30 segundos. Se vocês observarem, vocês vão ver que é quase impossível. A mente é fluida, é energia pura. Energia é fluidez, é movimento. Para você conseguir um estado de vazio mental, você precisa educar a sua mente. Como que a gente faz isso? A partir de processos de meditação, né? E é aquilo assim que as culturas orientais já carregam há séculos, há eras, como algo natural, normal e necessário para a vida. E que a gente, até hoje, 2024, acha que meditação é coisa de bicho grilo, de quem faz yoga, de quem quer ter uma vida zen. Os grandes guerreiros chineses, japoneses, os grandes samurais, iam para a guerra, lutavam, não tinham nada de zen na vida deles. Era guerra o tempo todo, era disputa de território o tempo todo, era defesa de honra o tempo todo. Não tinha nada de zen na vida deles. E meditar fazia parte da vida deles. Para quê? Para eles estarem no momento presente, saberem utilizar as ferramentas que eles têm da maneira mais correta possível para se defender ou para defender os que eles amam, aqueles que eles amavam. E quais são essas ferramentas? As espadas, os chacos,
bastões, os leques. Não. Pensamento, sentimento e emoção. Essas são as principais ferramentas de um ser humano. Nós viemos munidos dessas ferramentas para sobreviver neste planeta. Todo o resto a gente construiu depois. Mas as nossas ferramentas de existência são pensamento, sentimento e emoção. Se você não sabe como utilizá-las ao seu favor, é como se você fosse, sei lá, um tigre que tiraram as garras, tiraram as presas e soltaram eles na floresta. Ele está indefeso. Isso é a nossa vida, nós estamos indefesos porque nós não sabemos utilizar as ferramentas que nós temos. Pensamento é energia, onda de informação. Toda onda de informação pode ganhar força, se interagir com o vácuo quântico e se tornar matéria, se tornar realidade. Guardem isso com vocês, que a gente ainda vai associar outras questões, né? Então, experimento da dupla fenda comprova que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Colapso de função de onda comprova que depende da interferência de uma consciência para que a onda se torne partícula, ou ausência da consciência para que a partícula se torne onda. Isso é o que a física quântica diz, né? Vou ler aqui de acordo com o que o professor Eric traz. Dupla fenda demonstra o comportamento dual do pensamento, dual, onda e partícula, assim como da forma pensamento do ser humano. O que é a forma pensamento? Tudo aquilo que fica sendo construído na sua mente é uma forma pensamento. No momento em que ele manifesta o objeto de sua cocriação. Qual que é o objeto da cocriação? Aquilo que você construiu enquanto onda de pensamento. Por isso que eu estou falando. O que se passa na cabeça de vocês? Olhem para isso. Aquilo que se passa se torna objeto de cocriação. Pensamentos têm energia que geram ondas de informação que pode ser manifestada através do colapso de função de onda, ou seja, a interferência de uma consciência manifesta essa forma pensamento que foi gerada anteriormente. Por isso que os dois conceitos caminham juntos, tá? Agora, o que isso tem a ver com o nosso processo de criação ou cocriação? Aliás, vocês acham que no dia a dia a gente cria ou a gente cocria? Escreve para mim aí. Põe aí no comentário se vocês acham que no dia a dia a gente cria ou a gente cocria. Que aí eu vou explicar para vocês a diferença de uma coisa para outra. O vovô já não tá querendo... Ah, a Kátia falou que cocria. Tá, vamos lá então. Primeiro em relação a criar e cocriar. Depois a questão de fazer isso de maneira consciente ou inconsciente. Eu já falei anteriormente em outras lives sobre a escala Hawkins do nível de consciência. Estou tentando buscar a minha aqui para mostrar para vocês, né? Esse gráficozinho aqui. Aqui a gente tem distribuído aí estados de energia que recebem nomes de sentimentos, tá? Daqui, nível da coragem. Para cá, baixos estados de energia. Daqui para cá, elevados estados de energia. Então, quanto mais para cá, maior a frequência, quanto mais para cá, menor a frequência. Para a gente cocriar alguma coisa, a gente precisa estar em conexão com algo superior. A gente precisa estar em conexão com o nosso eu superior, com nossos mentores, com os nossos anjos,
com a fonte que cria tudo que existe, com Deus. Por quê? Porque a gente vai fazer um processo de criação em conjunto, por isso cocriação, né? E a gente acessa, né, a fonte criadora de tudo que existe, o todo universal, Deus, através do nosso Deus interior, através do nosso eu interior. Para a gente acessar o nosso eu interior, é necessário que a gente tenha uma frequência elevada, uma vibração que esteja acima do nível 200 da escala Hawkins do nível de consciência. Por quê? Porque quanto mais a gente eleva a nossa frequência, mais a gente entra em contato com a energia da criação, maior clareza a gente adquire, maior expansão de consciência a gente adquire e mais a gente entra em contato com o nosso Deus interior, com a nossa essência. A gente passa a se reconhecer melhor. Se reconhecendo melhor, pensa no Wi-Fi, né? A gente tem ali uma central de internet. Essa central de internet distribui internet para a sua casa, né? Através do Wi-Fi. Então, o Wi-Fi está em conexão direta com essa central de internet para que você receba esse sinal. Só que quando o seu Wi-Fi não está funcionando direito, esse sinal de internet ele vem, só que não tem nada para conectá-lo, porque o seu Wi-Fi não está funcionando. E aí esse sinal não chega até a sua casa, porque não tem um ponto de conexão ali. O nosso eu interior funciona como esse ponto de conexão para essa consciência suprema que a gente chama de Deus, fonte criadora de tudo que existe, onda primordial da criação, para que a gente receba essa energia e as informações necessárias para viver a nossa vida. A partir daí a gente cocria. Quando a gente está com a frequência abaixo do nível de 200, né, e quanto mais baixo, pior, dificilmente a gente consegue acessar esse Wi-Fi interno, esse eu interior. Porque a gente vai criando um monte de camada de armaduras para nos proteger daquilo que está dentro da gente mesmo, na verdade. Só que a gente projeta no exterior. E aí, essas camadas, essas armaduras, esses muros que a gente constrói através das nossas travas, das nossas crenças, dos traumas que a gente viveu, enfim, de uma série de questões aí que a gente trabalha dentro da terapia, que a gente chama inclusive de causas raízes, a gente se desconecta da nossa essência, a gente se desconecta do nosso eu superior. E quando a gente se desconecta, é como se a gente tirasse o Wi-Fi da tomada. A informação vem, o sinal vem, só que não tem o receptor, não tem o ponto de conexão. E aí você até consegue trazer coisas para a sua vida. Só que você não está co-criando, você está criando. A partir do quê? Do seu ego, da sua mente inconsciente, porque é ela que está conduzindo a sua vida nesse nível. Quanto maior a sua frequência, maior a expansão de consciência, maior a sua conexão, mais você acessa a sua centelha divina, a sua mente supraconsciente. Quem assistiu às lives anteriores aí sobre alma, mente, corpo e espírito, sabe do que eu estou falando, porque eu deixei bem claro a diferença de mente supraconsciente e mente inconsciente, né? A questão do ego e da centelha divina. E aí você cocria com a sua centelha divina. Agora, quando você não está em conexão com a sua centelha divina, você cria com o seu ego. E o que significa isso, criar com o ego? Significa que você demanda energia para sustentar a sua vida. Significa que você pode até conseguir fazer as coisas na sua vida, construir possibilidades, mas parece que tudo é muito desgastante, é muito cansativo. Parece que você nada contra a maré para conseguir alcançar alguma coisa. Agora, quando você começa a co-criar com essa conexão superior, as coisas fluem, entram num estado de fluxo. E quanto mais alta essa frequência, mais fluxo é.
Então a gente precisa ter essa questão também. Por isso que é muito importante a gente ver essa questão de que nível dessa escala a gente está vibrando a maior parte do tempo. Porque isso é um termômetro de como está a nossa vida. Agora, a gente faz o processo de cocriação ou de criação o tempo todo, tá? Aquilo que eu estava falando a respeito do colapso de função de onda, que coloca um observador, né? Um equipamento para filmar o que está acontecendo para os cientistas tentarem entender. E quando ocorre isso, o elétron vem como partícula e resulta como onda. Quando ele percebe que tem a consciência do elétron, percebe que tem uma outra consciência observando o que ele está fazendo, ele pensa assim, eu vou enganar esse cara. Em 17 segundos ele muda o estado dele. Ele saiu como partícula, começou a seguir como onda, se deparou que tem alguém observando o que ele está fazendo e ele novamente muda para partícula. Esse processo leva 17 segundos para ocorrer. É o tempo de colapso da função de onda. Se a gente cria o tempo todo, a partir do nosso ego ou a partir da nossa consciência divina, a partir do nosso inconsciente ou a partir da nossa mente supraconsciente, a cada 17 segundos a gente está construindo a nossa vida, a nossa realidade. Porque a gente está aqui como partícula. As coisas todas estão aqui como partícula. A cada 17 segundos a gente está colapsando função de onda para que esta realidade exista. Se a gente não consegue ficar 30 segundos sem pensar em nada, sem controlar o que se passa na nossa mente, pensa na quantidade de coisa que a gente cria na nossa vida sem ter consciência que a gente está criando. O professor Eric, ele falava e ele trouxe um método, né? Um método não, ele trouxe um passo a passo, assim, um algoritmo do processo de cocriação consciente, consistente e sustentável. Consciente porque você tem consciência do que você está fazendo, consistente porque você sabe que você faz isso a cada 17 segundos, talvez menos, e sustentável porque você consegue fazer isso a partir do seu processo de conexão com a energia do todo universal e não com a sua própria energia. Então, criar a gente cria o tempo todo. Cocriar, principalmente de maneira consciente, consistente e sustentável, precisa que você se implique no processo de maneira consciente. Precisa que você faça o seu trabalho de casa. Não é largar a mão, deixar o cachorro crescer do jeito que a natureza manda, do jeito que ele quer, e depois exigir que ele se comporte como um gentleman. Precisa educar sua mente. E o que mais que entra nesse processo, né, de cocriação ou até mesmo de criação? Porque a mente a gente já viu que é fluida, ninguém educa a mente para nada e as coisas vão se passando pela nossa cabeça. E principalmente quando é um pensamento ruim, a tendência é que ele vá seguindo em frente, evoluindo, crescendo, e quando você vê, você está envolta numa atmosfera tão densa, tão difícil de estar, que você não sabe nem como começou. Quer ver um exemplo muito comum disso? É muito comum isso em adolescente, né? Mas às vezes também acontece com pessoas adultas. A pessoa tem um namorado ou uma namorada. E aí, a pessoa pensa algo negativo a respeito do namorado ou da namorada em relação a si mesma. E aquilo começa a puxar outras possibilidades negativas. E aquele pensamento começa a ser alimentado e começa a traçar todo um enredo ao redor daquilo. De repente, a relação está estranha. A pessoa está estranha com você. E você não entende por quê, não entende o que aconteceu. Verdadeiramente, pode ser que a pessoa esteja agindo normalmente do jeito que ela sempre agiu, mas a sua percepção, alimentada por todo esse enredo de pensamento negativo que você construiu,
fez com que você interpretasse as atitudes, as ações, as palavras e os gestos dessa pessoa de uma maneira completamente diferente do que você interpretava antes. Já perceberam isso? Já se observaram nessa situação? Eu já, muitas vezes. Antes de tomar consciência de mim mesma, era o que mais acontecia. As relações ficavam estranhas, eu não entendia por quê, mas era tudo coisa da minha cabeça. Porque um pensamento negativo vinha puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro, fazia aquele filme assim na minha mente, e quando eu vi, eu estava com